Cheguei num culto, Deus pegou uma pastora e disse: Ingrid, você tá firme com Jesus? Eu disse: não tô firme. Ela falou: pois volte para Deus pelo amor, porque se você voltar pela dor, vai ser mais difícil. E naquele momento, eu virei as costas e falei comigo: quem essa pastora pensa que ela é para falar que eu vou voltar pela dor? Deus vai me obrigar a voltar para a igreja? Deus vai fazer com que eu entre na igreja numa cadeira de roda, em cima de um leito, de um hospital? Que Deus vai pôr a mão na minha vida? Eu não sou obrigado, eu não quero ir para a igreja agora, eu não tenho tempo, eu sou nova, eu tenho uma vida pela frente. E olha o que fizeram comigo na igreja. Expuseram uma falha minha, um pecado meu. E aí foi quando, passado-se esse tempo, o Richard chegou da escolinha, da creche, na época, 2 anos e meio. E naquele dia eu trabalhava numa cafeteria e eu trouxe um produto químico para limpar a casa, só que eu trouxe num copo plástico. Eu disse: chega lá, eu vou misturar na água, multiplicar, como se fosse um detergente para desencardir o chão, tipo um limpa-pedra, mais ou menos, para a galera entender, para os irmãos entenderem. E eu tava com um amigo que veio conversar comigo, vizinho, e eu derrubei aquele produto e restou só um restinho. Eu falei: não, mas esse restinho aqui dá pra mim pôr no balde e lavar a casa. E eu cheguei e eu deixei. O Richard chegou da creche, desceu. Quando ele desceu, ele ficou lá embaixo. E aí eu desci depois. Quando eu desci depois, o Richard já estava caindo, desfalecendo, que ele não sabia falar ainda muito bem, porque ele tinha só 2 aninhos e meio. E ele gritava: tá queimando, tá queimando, tá queimando. E meu filho vomitando muito, muita baba, muita saliva e muito sangue. E aí eu liguei pro Samu. O Samu falou: não induza o vômito, leva ele pro primeiro hospital. Levei ele pro primeiro hospital. O hospital falou: se ele tomar uma gelatina, se ele comer aqui, ele tá de alta. Eu queria voltar para minha rotina, porque quando a gente começa um processo de tratamento pela parte do Senhor, a gente acredita que vai acabar na nossa hora, no nosso tempo. E uma vez que você entra no processo de Deus, não tem como você sair. É só quando Ele determina. Tem prazo de início, mas tem prazo de término. E é o Senhor quem decreta. E ali eu falei assim: não, Richard, tem que comer. Não dá para fazer nada, não, porque aqui a gente não tem os equipamentos para fazer os exames. Vamos dar alta para ele. Deu alta, nós voltamos para casa. O Richard passou a noite toda agonizando de dor, gemendo de dor. Um bebê de 2 anos e meio de idade. E eu fui trabalhar no outro dia. Quando eu fui trabalhar no outro dia, eu senti aquele aperto no coração de mãe. E aí eu liguei pra minha mãe e disse: mãe, como que o Ri tá? Ele já mamou? Ela falou assim: não, ele não mamou. E ele tá babando aqui, ele não tá comendo, ele não tá ativo, ele só tá deitado. Quando eu cheguei em casa, eu pedi pro meu patrão me liberar. Cheguei em casa, peguei o Richard e fui levar ele na Santa Casa, um hospital referência aqui na capital de São Paulo, hospital escola, maravilhoso. Quando eu cheguei lá, eles levaram o meu filho pro setor da endoscopia. Eu fiquei lá embaixo, como se nada tivesse acontecido. O Richard desceu numa maca de um hospital, cheio de equipamento. Levaram o Richard para uma enfermaria e disseram: nós não sabemos ainda o que seu filho tomou, mas o que ele tomou queimou a boca, a garganta, o esôfago e o estômago. E deu queimadura de 3º grau. Ele vai ter que fazer exames a bases muito fortes, vai ter que tomar remédios fortíssimos à base de morfina e endorfina, porque grande é a dor. E amanhã sai o laudo da endoscopia. Que produto que foi esse que ele ingeriu? Porque foi um acidente doméstico. E ali o meu chão caiu. Quando o chão da gente cai, a gente não se preocupa quem está olhando, quem está tendo. Por isso que quando eu entro na presença de Deus, eu não preocupo quem está, se estão preocupados com a minha roupa, se estão preocupados com a minha forma de adorar. Eu sei como eu estive dentro de um hospital com meu filho desenganado pela medicina. Porque Deus falou que tinha uma marca, um chamado na minha vida, e não quis receber. E naquele dia, eu entrei naquele banheiro e falei: Deus, toca em mim, mas não toca no meu filho. Mas já era tarde demais. Deus permitiu, porque Deus não tenta ninguém, não faz mal a ninguém, mas Deus tirou a mão dele de proteção e permitiu as trevas tocar. Não matou, porque os médicos disseram: era para o teu filho ter morrido, mas ele não morreu. E aí no outro dia veio o laudo médico: o que o seu filho tomou, Ingrid, foi soda cáustica. E naquele momento eu falei: vamos lavar, vamos fazer lavagem de carvão. A médica disse: não tem como fazer lavagem de carvão, porque soda cáustica é um produto corrosivo. E digo mais: o seu filho nunca mais vai poder comer pela boca, o seu filho nunca mais vai poder beber pela boca. Ele vai comer agora, por um bom período, pela sonda nasointeral, que é uma sonda que vai pelo nariz e desce direto no estômago. A boca do Richard toda deformada, a língua dele deformada, os olhos fundos, porque já fazia dias que não comia, não bebia mais.